Uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal ou então o próprio advogado. Quem é que o Lula vai colocar no Supremo Tribunal Federal? Essa sim é uma escolha muito difícil, né? Você quer entrar para a história como o presidente que colocou lá uma mulher negra ou como o presidente que colocou lá o próprio advogado para te defender mais e melhor? Tá aí, a escolha muito difícil do Lula. Coloca o advogado, que é um cara bem preparado, no mundo do direito aí ele é apreciado, Cristiano Zanin, o nome dele, né? Ou então uma jurista negra. Tem pressão dos dois lados, é natural que tenha. Um presidente não indica um ministro sem sofrer pressão, não indica, sabe, um ministro do STF sem sofrer pressão, não toma uma decisão a respeito de uma estatal sem sofrer pressão. Isso é absolutamente normal. E aí, a gente tem, nesse momento, dois que estão, assim, lá na frente para receber indicação para o Supremo Tribunal Federal. Tem o Zanin, que é o advogado do Lula, e daí tem um ministro chamado Lewandowski. Você já ouviu falar dele, você conhece ele. E esse cara tem um pupilo, que ele quer que seja ministro que nem ele, né? Então são esses dois que estão nas cabeças. Mas tem um terceiro nome aí que a gente vai comentar. Então eu conto a história, daqui a pouquinho o comentário do Anderson. Primeiro, CNN, Zanin e o pupilo do Lewandowski. Olha lá. Que a gente viu, Colombo, em relação a André Mendonça, indicação de Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, Davi Alcolumbre levou 4 meses para a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Essa novela ficou para o passado, segundo sinalizações feitas ao Palácio do Planalto. Eu e o repórter Theo Cury fomos a lideranças partidárias e assessores presidenciais para saber como foi o clima junto ao Senado Federal, desde que Luiz Inácio Lula da Silva disse numa entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo que Cristiano Zanin, seu advogado particular no bojo das investigações da Operação Lava Jato, poderia ser um nome indicado ao Supremo Tribunal Federal. Pois bem, o Palácio do Planalto e Lula receberam indicações positivas de lideranças partidárias e integrantes titulares da Comissão de Constituição e Justiça. Inclusive, uma das fontes nos disseram que o próprio Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deixou claro que não haverá demora. Caso haja indicação, ela será prontamente marcada após aquele tradicional beijamão que o indicado ao Supremo Tribunal Federal faz com todos os senadores para tentar, pelo menos, um apoio durante a sua sabatina. Muito bem. Você entendeu como é que é o procedimento, né? O presidente da República indica o ministro para o Supremo Tribunal Federal. Aí o Senado vai lá e conversa com o cara, sabatina o cara para ver se o cara é preparado mesmo, né? Tem muita política no meio disso, claro, mas a coisa nos é apresentada assim, é para testar a preparação do sujeito. E o pessoal lá no Senado está dizendo, ô Lula, se você mandar o Zanin, vai ser o Zanin. Essa é a sinalização que o pessoal da CNN ali está contando para a gente, né? Só que aí tem uma pessoa correndo por fora, hein? Ou não tem? Cadê? Disputa pela vaga do Supremo Tribunal Federal. Depois de muita pressão, apareceu o nome de uma mulher negra nessa disputa. A advogada negra entrou na disputa por essa vaga. É importante dizer que essa disputa é discutida, né, nos bastidores e tudo mais. Nada disso ainda é oficial. Lula não mandou ainda, não falou sobre os indicados, nem se pronunciou ainda oficialmente sobre isso. Mas o nome que apareceu é da advogada Vera Lúcia Santana de Araújo. Vou parar por aqui e já passar para o Thales Faria. Queria saber dessa apuração dele, o nome dessa advogada que aparece, a importância disso, por que ela e se realmente há uma possibilidade de ela ser a indicada por Lula, Thales. É um primeiro nome que aparece entre mulheres negras. O fato é que vai ter uma mulher negra na disputa, certamente. Pode não ser para essa vaga agora, que o Cristiano Zanin, o advogado do Lula, é o favorito, a vaga que vai ter agora em maio, com a saída do Lewandowski. Vai ter uma outra vaga em outubro, que é a da Rosa Weber. Essa outra vaga, e talvez tenha, é provável que tenha uma terceira vaga, porque a nossa colega Carolina Brigio já publicou uma coluna dizendo que o Luiz Roberto vai se aposentar depois que passar o tempo dele como presidente do Supremo no lugar da Rosa Weber. Então serão 3 vagas no governo Lula.
Pode ser que a Vera Lúcia não seja agora e pode ser que não seja uma mulher negra agora. A Vera Lúcia é o primeiro nome de mulher negra a aparecer. Ela é uma militante do meio jurídico, uma militante do movimento negro, é muito respeitada, tem muitos amigos, entre os amigos, as pessoas próximas ao Lula. Ela foi indicada pelo Supremo Tribunal Federal para uma vaga no TSE ano passado, para uma vaga de ministro do TSE no ano passado. No caso de ministro do TSE, a vaga era indicada pelos ministros do Supremo. Eles indicaram 3 nomes, era uma lista tríplice. O Bolsonaro acabou por outro nome, que assumiu. Ela não assumiu ali, mas, a partir disso, ela está com todas as credenciais para concorrer a essa vaga e também com apoio no meio jurídico e apoio entre os aliados do PT e do Bolsonaro. Muito bem. Eu acho que essa última parte do currículo aí interessa bastante, né? Hein? Ela poderia ter ido para o Tribunal Superior Eleitoral, mas o Bolsonaro escolheu outro nome, e não o dela, justamente naquele momento em que ele estava atacando as urnas. Significa. Conta como um ponto positivo para a jurista, né? Para Vera Lúcia. E aí, vamos seguir adiante só para entender direitinho quem é a Vera lá no... Eu sei que o Thales já trouxe bastante informação, né? Mas no universo do UOL. Olha lá, 62 anos, é de Livramento de Nossa Senhora, lá na Bahia. E aqui eu gosto, ó, neta de lavadeira, filha de professora, foi para Brasília aos 18 anos para estudar, né? Lavadeira, daí professora, daí a jurista fodástica que é reconhecida por todo mundo aí nos altos níveis da operação do direito no Brasil, né? É essa a história dela. Ia ficar bonito, né, cara? O metalúrgico indicando a neta da lavadeira, ia ser da hora, né? Mas pelo jeito vai ser o presidente indicando o próprio advogado. São duas histórias, né, que soam de maneira bem diferente, né, Anderson? Isso está me lembrando o time de futebol que tem que escolher, igual na seleção, né? 2 craques para poder ocupar uma única vaga. O coração fica mega dividido, e é muito difícil uma análise crua, porque assim, ó, temos que entender que o Zanin, ele não foi advogado do Lula, assim, eu vou pôr de uma outra perspectiva. O Zanin, ele defendeu mais do que o Lula, ele defendeu a democracia, ele defendeu um judiciário com todos os valores que estava sendo defenestrado pela cúpula de Bolsonaro, Moro e todos que todo mundo sabe. Então foi um caso muito difícil, que quantos advogados pegariam um caso naquele momento do tamanho do Lula? Isso a gente tem que pôr aqui, porque é lógico que o centro e centro-direita vai falar que o Zanin é só um amigo do Lula. É uma diminuição de um cara que trabalhou no maior caso, acho que político, do Ocidente, eu devo imaginar. Porque imagine você, advogado, pegar um caso que toda a mídia... Eu lembro que chegou um ponto que a Rede Globo parou jogo de futebol para mostrar manifestação contra tal corrupção. Você pegar, nesse momento, um caso desse, que é praticamente aqueles casos que chamam perdidos, e fazer com que o cara seja inocentado em todos os processos e ainda voltar e contribuir para que esse cara volte e ainda é eleito presidente da República. Não é pouca coisa. Isso é uma coisa, é a parte da história, porque senão fica parecendo que o Zanin é só um amigo de bar, de boteco, que ele quer pôr lá no cargo. Não é um amigo de bar. E outra, ele ainda tem a sabatina. Pelo outro lado, nós temos uma mulher negra muito competente que pode assumir o cargo. Mas eu vindo aqui a matéria, eu também gostei da ideia de o Lula poder até falar isso para nós, falar assim, olha, gente, se essa primeira vaga for do Zanin, assim que sair o próximo, ela está aqui conosco. Né? Não deixar... Eu acho que o Lula poderia... publicamente colocar de uma forma que não mostre que as portas estão fechando para ela, porque eu acredito que o Zanin já vai por tudo esse arcabouço jurídico que ele contribuiu para o Lula. Mas não é só para o Lula, sabe, Álvaro?
Imagina, aquele momento era a destruição do judiciário e de toda a democracia que a gente está agora aos cacos tentando colar. E quem segurou essa nau furada nesse momento foi um cara que ninguém conhecia, essa é a real, assim, quem é do meio jurídico, perdão a frase, quem é do meio jurídico talvez conhecia o Zanin, mas a grande maioria das pessoas não sabiam quem ele era. Então, é nesse aspecto que o nome dele foi citado pelo Lula. Porque tem muitas pessoas que podem ocupar essa vaga, que são maravilhosas, pessoas negras, e tem outros nomes que surgem aí. E feliz o país que chega o momento que tem Vera Lúcia e Zanin para escolher, né? Porque se a gente for lembrar, tempos atrás a gente estava com um presidente que queria escolher para o STF alguém, como era, tremenda, terrivelmente evangélico. E agora a gente está falando de alguém que vai contribuir para um judiciário humanizado. Só isso daí já é uma vitória.